Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo White e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Barely 10-15 minutes to our sleep, we heard a loud noise. Opening the door, what we saw was a gun to his head, and we were told to come outside. I was like, wow, so we are being kidnapped. Este jovem que acabámos de escutar é um seminarista nigeriano e está a recordar o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2020. Ele foi raptado juntamente com mais 3 companheiros já durante a noite no seminário do Bom Pastor em Kaduna. Ele e os outros seminaristas foram agredidos, foram torturados. Um deles, Michael Nnadi, de apenas 18 anos de idade, acabaria mesmo assassinado. Esta história correu o mundo e mostrou como é de facto tão difícil, por vezes mesmo tão perigosa, a vida dos cristãos na Nigéria. A história correu o mundo, mas não foi esquecida. Sinal disso, o secretariado espanhol da Fundação AIS decidiu agora atribuir a Kanwai Tabat, o jovem que escutámos, e ao outro companheiro que sobreviveu ao rapto, o prémio Liberdade Religiosa. Um prémio que é também uma homenagem à coragem e ao sofrimento destes jovens que não desistem do sonho de virem a ser sacerdotes, de se doarem ao serviço da Igreja e aos outros, especialmente aos mais necessitados. Este vai ser, claro, um dos temas para conversar no programa de hoje com a diretora da Fundação AIS aqui em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt, que saúdo desde já. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Mas hoje vamos falar de muitos outros países, de muitos outros temas. Coreia, Paquistão, Ucrânia e Índia são alguns dos lugares que fazem parte da volta ao mundo que vamos dar ao encontro de histórias e de protagonistas desta igreja perseguida, desta igreja que sofre. E vamos começar precisamente pela Índia. Em maio ocorreram gravíssimos incidentes em Manipur que causaram a morte de dezenas de cristãos e a destruição também de centenas de casas e de igrejas. E falamos da Índia agora porque o arcebispo de Impal, em Manipur, diz que continuam a registrar-se incidentes nesta região e lamenta mesmo, Catarina, a falta de resposta das autoridades na proteção destas populações. Sim, 4 meses depois, Paulo, destes gravíssimos incidentes em Manipur, o arcebispo Dominic Luman, da diocese de Imphal, refere isso mesmo e diz mesmo que, para além dos incidentes não terem parado, diz também que as autoridades não estão a fazer o suficiente para proteger a população. Os incidentes continuam. Importa, pois, recordar o que aconteceu em maio. Estamos a falar em dezenas de mortos. Bom, Paulo, calcula-se que pelo menos 185 pessoas terão morrido nestes confrontos entre as comunidades étnicas locais, os Meitei, que são maioritários nesta região, e as populações das tribos minoritárias Kuki-Chin. Portanto, os tumultos ganharam depois estes contornos interreligiosos, uma vez que os Meitei são maioritariamente hindus e os Kuki-Chin são maioritariamente cristãos. E houve, por causa disso, também a destruição de centenas de igrejas. Sim, portanto foram centenas de igrejas, de edifícios eclesiásticos que foram destruídos, talvez uns 350, Paulo, que permite dizer que houve aqui claramente um elemento de perseguição religiosa, um elemento de perseguição aos cristãos. Importa também dizer que, mal se soube destes ataques, a Fundação AIS avançou de imediato com uma ajuda de emergência para estas comunidades cristãs. Sim, portanto logo em maio a Fundação AIS enviou uma ajuda de emergência para apoiar a igreja local, claro, no auxílio às vítimas desta violência, e desde então temos mantido contacto constante com a igreja local. E agora, já passaram cerca de 4 meses, o que é que está a ser feito no apoio a estas populações em Manipur? Bom, Paulo, podemos dizer que a Igreja Católica local está a fazer o que pode, prestando ajuda a centenas de milhares de pessoas, em especial àqueles que são mais vulneráveis, porque há cerca de 2.400 famílias, e são essas que nós estamos a apoiar diretamente,
que estão numa situação mais vulnerável, muitas delas ainda continuam a viver em campos de deslocados. Mas também é importante dizer, Paulo, que a Igreja, e isto é de facto muito importante, Paulo, que os nossos telespectadores tenham em mente, a Igreja de facto está empenhada, como sempre esteve, quer na defesa da paz, quer na defesa do diálogo. E só isso pode ser de facto um travão a esta violência étnica que separa as pessoas por grupos, por tribos e até por religiões. E tem havido um forte sinal por parte da comunidade cristã de toda a Índia em gestos de solidariedade para com aqueles que vivem em Manipur. Sim, o arcebispo Dominic Luhmann contou-nos isso, que por toda a Índia, neste momento, os católicos estão a participar em procissões à luz das velas e que grandes multidões de homens e de mulheres rezam em solidariedade com Manipur e marcham pela paz, e tem sido assim em muitos lugares da Índia. Obrigado, Catarina. Estamos a falar da Índia, a propósito dos gravíssimos incidentes em maio em Manipur, uma situação que não está ainda totalmente normalizada. Toda esta violência leva-nos a olhar, de facto, com admiração para aqueles que na Índia, e apesar de todos estes riscos, assumem a sua ligação à Igreja, assumem a sua missão junto dos mais pobres e dos mais marginalizados. É o caso da irmã Fulgência. Ela está numa zona do interior, numa aldeia pobre, onde nem sequer há uma igreja ou uma capela, mas isso não impede os cristãos de rezarem em conjunto, como ela nos vai contar já de seguida. मेरा नाम सिस्टर फुलजेंसिया। मैं इस गांव में 2.5 साल से काम कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोग छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं सुबह शाम, और समय देख के घूमते हैं, परिवार विजिट करते हैं, फैमिली विजिट। उसके बाद लोगों से मिलते जुलते हैं, लोगों का परिस्थिति को समझते हैं, लोग शेयरिंग करते हैं हम लोगों से। यहाँ तो मिशन नहीं है, प्रार्थना मिसा पूजा नहीं होता है, इसीलिए हम सब सिस्टर के साथ में बैठ कर के हम प्रार्थना करते हैं। इनका तकलीफ यही है क्योंकि उतने क्रिश्चियन ये में नहीं पढ़ सकते हैं ना, ये लोग कमाने का प्रॉब्लम है, इसलिए चर्च में नहीं पढ़ सकते हैं। ये लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं ना, इसलिए उन लोग को सरकारी में तो कैटेकिस्ट नहीं पढ़ाया जाता है। ये लोग मजबूत होने से ये लोग का और मजबूत होगा इसमें, धर्म में। Da Índia, um país onde a comunidade cristã vive tempos de sobressalto, vamos agora até ao Iraque. Um incêndio na quarta-feira, no dia 27 de setembro, numa festa de casamento, enlutou a comunidade cristã. Mais de 100 pessoas perderam a vida e há ainda cerca de 150 feridos. Tudo isto aconteceu em Karakosh, no Kurdistão iraquiano. Numa mensagem enviada para a Fundação AIS, o arcebispo de Erbil fala em profundo choque. E não é de facto para menos. Afinal, Catarina, o momento que se queria de alegria acabou em tragédia. Sim, Paulo, em verdadeira tragédia, uma pura e imensa tragédia. É difícil ainda imaginar a dimensão de tudo isto para a comunidade cristã, porque provavelmente não haverá ninguém, não haverá nenhuma família na região que não tenha alguém entre as vítimas. Mas afinal, o que aconteceu? Nós estamos a ver agora algumas das imagens do salão tomado pelas chamas. Ainda não há dados definitivos, Paulo, mas sabe-se que o pavilhão onde decorreu esta festa de casamento terá sido construído com painéis pré-fabricados, altamente inflamáveis e contrário às normas de segurança, o que poderá explicar de facto o número tão elevado de vítimas. Os relatórios preliminares indicam então que o teto do pavilhão que se incendiou depois de ter sido lançado fogo de artifício. Como eu disse há pouco, o arcebispo de Erbil enviou, entretanto, uma mensagem para a Fundação AIS a pedir as nossas orações por todas as vítimas, pelos que morreram, mas também pelos feridos. Sim, o Dom Bashar Ward, até que não nos esqueçamos desta comunidade, destas famílias cristãs que tanto têm sofrido ao longo dos anos, e agora, quando deveriam de facto estar a celebrar, a festejar e felizes por este casamento na comunidade, veem-se assim novamente mergulhados no desespero, no sofrimento.
Obrigado, Catarina. Da tragédia neste casamento no Kurdistão iraquiano, vamos agora até à Ucrânia, onde a guerra prossegue e continua a ser impiedosa para com as populações. Na madrugada de 19 de setembro, um ataque russo com drones destruiu um armazém da Caritas em Lviv, um armazém que estava cheio de bens de primeira necessidade. Sim, Paulo, foram cerca de 300 toneladas de bens de primeira necessidade. E mal se deu o primeiro ataque, a Fundação AES recebeu um contacto do Bispo Auxiliar de Lviv a classificar este incidente como um ataque aos mais pobres, aos mais necessitados. O armazém ficou completamente destruído. Sim, o armazém ficou totalmente queimado, inutilizando desta forma tudo o que estava no seu interior, que estava destinado a centenas de famílias vulneráveis. Portanto, embalagens com alimentos, kits de higiene, paletes de roupa, geradores e ainda outros equipamentos que ficaram totalmente destruídos. Esta ajuda humanitária destinava-se a pessoas de que regiões, Catarina? Sim, toda a ajuda de emergência, de ajuda humanitária que estava naquele armazém, Paulo, deveria ter sido enviada para Kharkiv e para Volgograd. Além dos alimentos, do calçado e do vestuário de inverno, claro, este ataque russo também destruiu mais de uma centena de geradores de emergência que são tão necessários para fazer face aos constantes avarias dos sistemas elétricos e de aquecimento na Ucrânia. E o desastre não foi maior porque dias antes algum desse material já tinha saído dos armazéns. Sim, e essa é de facto a única notícia consoladora, Paulo. Portanto, 2 dias antes deste ataque, 4 caminhões tinham saído deste armazém com destino a Zaporígia. E na mensagem que nos enviou, o Bispo Auxiliar de Lviv continua a pedir a todos os benfeitores da ajuda à Igreja que sofre que não se esqueçam da Ucrânia, especialmente nesta altura que o inverno está novamente a chegar e está à porta. E a Fundação AES não tem mesmo esquecido a Ucrânia. Tem sido, aliás, um dos países onde mais ajuda tem sido canalizada. É verdade, Paulo, e desde que a invasão da Ucrânia teve início, portanto já a 24 de fevereiro de 2022, a Fundação AES já apoiou a Igreja local com mais de 350 projetos, num valor que ultrapassa já os 15 milhões de euros. É uma ajuda que tem sido essencial para as populações mais necessitadas, mas também tem permitido aos sacerdotes, às religiosas e aos leigos atenderem às suas necessidades, quer espirituais, quer materiais. Obrigado, Catarina. Estamos a falar da Ucrânia a propósito do ataque com drones que destruiu o armazém da Caritas na cidade de Lviv. Os nossos colegas do Rome Report têm mais pormenores sobre esta história. 300 tons of humanitarian aid for the people of Ukraine were destroyed when a warehouse was burnt to the ground after a Russian attack. The warehouse belonged to Caritas Spes Ukraine and had been used for the past year and a half to transport aid to the victims of the war. While the warehouse employees were unharmed, everything inside was burned, which included pallets of food, clothes, generators, and more. Much of the materials destroyed had just arrived earlier that night from Caritas Poland. Cardinal Krajewski is once again in Ukraine on behalf of Pope Francis and expressed his sorrow for the attack. He is also there to inaugurate the House of Welcome that will be managed by the Albertine Sisters to support people who have fled from bombed places, especially mothers and children. Despite the tragedy of the warehouse attack, Caritas Internationales and its local organizations, like Caritas Spes Ukraine, will continue its efforts of sending life-saving humanitarian aid to those in need. Estamos a falar da Ucrânia a propósito do ataque à cidade de Lviv, em que foi destruído o armazém da Caritas com cerca de 300 toneladas de ajuda humanitária. Uma ajuda preciosa que agora não vai chegar às populações mais necessitadas, situação que faz aumentar ainda mais a importância do trabalho de instituições como, por exemplo, a Fundação AES. Uma ajuda que é reconhecida pela Igreja local, como é o caso do Bispo de Kiev, Zitomir Dom Vitali Kizvetsky, que nos fez chegar uma mensagem de agradecimento. Мене звати єпископ Віталій Кривицький, я є єпископом Київсько-Житомирським. Користуючись нагодою, хочу вчергове подякувати Кірхі Інот, подякувати кожному добродію за ту допомогу, яку Україна отримує в цьому складному часі. Цей складний час триває далі.
Сьогодні серед багатьох викликів, які стоять перед нами, зокрема перед католицькою церквою в Україні, є лікування ран війни. Лікування того, що завдала війна для кожної людини і не тільки на тілі. Сьогодні ми виходимо до наших дітей, до нашої молоді, до наших родин, до наших воїнів-захисників, які повертаються з фронту. Ми розуміємо, що ця робота з ними, з посттравматичним синдромом, з кожною іншою біллю, яку люди принесли з собою з війни, ми з цим будемо працювати ще великі, довгі роки. І тому щиро, сердечно дякуємо за всю допомогу, яку вже отримували протягом цього часу, але так само просимо про різноманітну допомогу, без якої тепер нам є дуже важко. Вашу молитву, посильну допомогу, яку тільки можете дати. Ми за все щиро дякуємо. Просимо Господа за наших добродіїв і разом ми переможемо цю війну. Дякую. Da Ucrânia em guerra, vamos agora até a Península Coreana, uma das regiões do globo onde se verifica uma maior tensão política-militar. E falamos da Península Coreana porque foi inaugurada recentemente no Vaticano uma estátua do Santo André Kim Taeyong, que um mártir que o Papa deu como exemplo para a urgência de se construir um ambiente de paz entre as duas Coreias. Um mártir que, Catarina, também viveu em Macau. Sim, Paulo, é o Santo André Kim Taeyong, que viveu e estudou teologia em Macau, que era então no século XIX uma colónia portuguesa e um lugar de referência também para toda a Igreja Católica na Ásia. E quando foi inaugurada a sua estátua no Vaticano, no dia 16 de setembro, o Papa falou então no sonho da paz para as Coreias. Sim, precisamente, ele disse que o futuro não se constrói com a força da violência das armas, mas com a força suave da solidariedade, umas palavras que ganham, Paulo, uma força especial nesta altura, em que crescem de facto sinais inquietantes da tensão político-militar nesta região do globo. Já vamos falar do Santo André, o mártir coreano que viveu em Macau, mas antes disso importa também recordar que estamos a falar da Península Coreana e muito especialmente da Coreia do Norte, um dos países do mundo onde a prática religiosa é mais reprimida. Sim, claro. Ainda recentemente, em junho, o prefeito do Dicastério para o Clero referiu no Brasil a situação muito difícil em que se encontra a comunidade cristã neste país. Portanto, ele disse que na Coreia do Norte não há bispos, não há sacerdotes e por isso é muito doloroso para a Igreja. O regime de Pyongyang é muito fechado, a perseguição religiosa é uma realidade assustadora, mas a Igreja tem promovido ou tentado promover pontes de diálogo. Sim, Paulo, o cardeal Yu Wing-sik reconheceu mesmo que a Igreja tem enviado continuamente mensagens para a Coreia do Norte na tentativa de abrir um diálogo multilateral e diplomático. O próprio Papa já mostrou disponibilidade e este desejo de ir à Coreia do Norte, se for convidado para tal, claro. Estamos a falar da Península Coreana a propósito da inauguração no Vaticano de uma estátua do Santo André Kim, um mártir com uma história ligada a Portugal. Sim, então Santo André foi decapitado no dia 16 de setembro de 1846, com 25 anos de idade, e tem de facto um passado ligado a Portugal. Ele nasceu em 1821 numa família de cristãos convertidos, foi batizado aos 15 anos, tendo depois estudado então no Seminário de São José, em Macau, que era então na altura território português e era de facto um lugar central na vida da Igreja para toda a Ásia. Durante 6 anos, este jovem André viveu na antiga colónia portuguesa, onde existe também uma estátua sua, no Jardim de Camões, junto à Igreja de Santo António, que ele costumava frequentar. A estátua de Macau é bem mais pequena do que aquela que se encontra agora no Vaticano, que tem 6 toneladas, 4 metros de altura e foi toda esculpida em mármore. St. Andrew Kim Daegon is Korea's first priest and martyr. Pope Francis stopped to pray at the place where he was born during his visit to South Korea in 2014. He also dedicated a catechesis to him, praising him as an example of an evangelizer. Now, a statue of the saint stands outside St. Peter's Basilica, and a delegation of 300 people traveled to Rome to attend the installation ceremony. In a meeting with the group, the Pope reminded them that St. Andrew, despite the context in which he lived, marked by war, did not allow himself to be carried away by hatred, but rather became a sower of peace.
È una profezia per la penisola coreana e per il mondo intero. È lo stimolo a farsi compagni di strada e testimoni di riconciliazione. È la testimonianza credibile che l'avvenire non si costruisce con la forza violenta delle armi, ma con quella mite della prossimità. Affidiamo a Sant'Andrea Kim il sogno di pace della penisola coreana che è sempre nei miei pensieri e nella mia preghiera. The statue's placement outside the basilica is part of the South Korean Bishops' Conference initiative to celebrate the 200th anniversary of the birth of this Korean martyr. Da Coreia e ainda pela Ásia, vamos agora até ao Paquistão, onde ainda há sinais de medo depois dos ataques violentos em Jaranwala, de que já falámos, aliás, aqui no nosso programa. Ataques que, importa recordar, Catarina, ocorreram a 16 de agosto. Sim, Paulo, portanto, a 16 de agosto, em Jaranwala, em que, por causa de uma acusação de blasfémia contra um cristão, centenas de casas e cerca de 2 dezenas de igrejas foram destruídas, foram danificadas ou vandalizadas, e milhares de pessoas tiveram de fugir. Foi dramático, como o Paulo acabou de referir, e ainda, de facto, se sente o medo das populações, o alarme constante. Medo e alarme causado também pelo sentimento de insegurança, que é muito comum sempre que ocorre algo muito violento assim no Paquistão. Sim, porque no Paquistão, Paulo, os cristãos são sistematicamente vítimas destes grupos radicais, são sistematicamente olhados como cidadãos de segunda e sentem que as autoridades, quer a polícia, o exército, os próprios governos, não fazem o suficiente para os defender. E isso potencia sempre o medo, sempre que acontece alguma coisa, com a magnitude do que aconteceu em Jaranwala. Mas apesar desse medo, do Paquistão chegam-nos também relatos de coragem de uma fé que resiste às ameaças, aos ataques, à violência quase cotidiana. É o caso da irmã Gásia. Ela pertence às Filhas de São Paulo e trabalha no único centro católico multimédia em todo o país. Um centro que também já foi alvo de um atentado bombista. Mas ela, apesar disso, continua por lá. Salam, my name is Sister Ghazia. I live in Pakistan, where 96% of the people are Muslims. This is my convent. I am a religious sister belonging to the Daughters of St. Paul. My sisters and I bring Jesus to the people. We run the only Catholic book and media center in the country. We have plenty of books as well as beautiful devotional items. Several years ago, our bookshop was badly damaged by a bomb blast. Despite the danger and tension, we managed to rebuild and to continue our service. It is not easy to live in a country where Christians are the target of repeated violence, discrimination, and harassment. Christian formation of the children is important for us. A strong faith can pull our youth out of poverty and lead them to a brighter future. Our mobile cinema is a great way to spread the good news and to inspire. With 9 sisters and 11 candidates, the atmosphere in the house is always cheerful. We believe in the grace of God and we trust in prayer. This is how we let Jesus love us and how we share His love with others. Our services and devotion is possible thanks to the help of all our benefactors and ACN. Thank you.
Depois deste testemunho de coragem desta jovem religiosa do Paquistão, é tempo para darmos agora um grande salto no globo até à Diocese de Macau, ao encontro do nosso correspondente nesta cidade chinesa, o jornalista José Miguel Encarnação, que nos vai falar hoje também, como aliás não podia deixar de ser, do santo André Kim, o mártir coreano que já falámos aqui, que viveu e estudou nesta cidade que era então uma colónia portuguesa na Ásia. O bispo de Macau, Dom Stephen Lee, presidiu no passado dia 20 de setembro a uma missa na igreja de Santo António. Desta vez, a Eucaristia não foi dedicada ao santo casamenteiro, mas sim a André Kim, ou melhor, a São ao Santo André Kim. André Kim foi o primeiro sacerdote coreano da história da Igreja Católica na Coreia e que passou pelo território ainda jovem, onde cursou no seminário local. Dom ao Santo André Kim, depois de deixar Macau, continuou os seus estudos teológicos e filosóficos, tornando-se um dos principais sacerdotes da Igreja na Coreia. Viria mais tarde a ser martirizado juntamente com os seus companheiros e a sua festa litúrgica é precisamente a 20 de setembro, uma data que nunca é esquecida em Macau, onde aliás tem muitos devotos. Não só em Macau, como também um pouco por toda a Ásia, principalmente no extremo Oriente. Há uma imagem de Santo André Kim na igreja de Santo António, como não podia deixar de ser, pois esta igreja fica muito perto do Jardim Camões, onde o poeta português esteve abrigado de uma grande chuvada com os seus Lusíadas, e onde há um busto, e perto desse busto há também ali uma estátua a Santo André Kim. Foi o José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos falar então da questão dramática do sequestro de padres e de seminaristas na Nigéria, uma situação que está a ter uma dimensão terrível e que mereceu até a atribuição agora a 2 seminaristas que sobreviveram a um rapto particularmente violento, a atribuição de um prémio pelo Secretariado Espanhol da Fundação AIS. Este vai ser um dos temas da segunda parte do nosso programa, a par, claro, das novidades da grande jornada de oração do terço com as crianças, uma iniciativa global da Fundação AIS, mas que tem o seu centro espiritual aqui em Portugal, na Capelinha das Aparições. Vai ser já no dia 18 de outubro e daqui a pouco vamos saber todos os pormenores sobre este evento. Para já, vamos então para um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes. Até já! Commandment 6. Icona Ulevi, Icona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me. Obey Commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is life, the light in my path.
Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I can say, oh Lord Jesus, help me obey commandments. I can sing, ultimate end will depend on our decisions. Choosing truth or not with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Our ultimate end will depend on our decision. My ultimate end. To set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Deceit and deception. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Oh, Kyrie. Wielki spokój tutaj mam. Czuję w Tobie cały świat. Twego serca ruch, jak muzyki rytm. Bezpieczeństwo dajesz mi. Chcę móc poczuć świata smak. Chcę zobaczyć wiele barw i powietrza łyk. Прилетали снаряды туда каждое утро, каждый день, ночь. У нас постоянно были обстрелы. Словами это не передать, как мы жили 22 дня в подвале. Спали на полу, ели то, что приходилось найти на магазине. Нам был этот шаг перешагнуть, просто выйти с этого бомбоубежища. Я не знаю, насколько, но мне надо было спасать своих детей, свою семью. Я взяла иконы, взяла детей, мы всех собрали и начали в ту машину залазить. Нам 9 человек было. Это было настолько страх, чтобы мы этот момент, хотя бы там километра 3-4 мы проехали, чтобы нас не убило. Мы в Запорожье на Львовском поезде, мы добрались вот сюда, да. Волонтеры нас встретили, привезли в дом паломников. Это,
Очень спасибо большое директорам и вообще этой церкви, что нас приютили, нас здесь кормят, нам здесь спокойно, мы не слышим этих взрывов. Вся наша семья уцелела, слава Богу. Самое главное, это вот мы все живы. Перше, що були чути вибухи, почали до нас їхати перші біженці. Більшість матері з дітьми. Після початку війни сиділи вдома, спали в ванні, коли стало небезпечно, ми виїхали з дітками сюди. Перших днів війни якось світ змінився в Україні, і ми всі змінилися. В житті, яке змінилося, мусила працювати також і церква. Ми мусили закликати також і нашу католицьку школу, і семінарії. Ці місця ми постаралися також прийняти біженців. Хтось загубив своїх рідних, хтось був зґвалтований. Ми мали йому їх якось підтримати, зрозуміти і дати то відчуття, що ми разом. Дуже вдячна Богу, що ми попали сюди, і що зараз ми в безпеці, і о нас заботяться. Дуже вдячна. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Aido e comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. No início do programa nós escutámos um jovem seminarista nigeriano a recordar o momento em que foi raptado. Um jovem que agora, Catarina, recebeu um prémio em Espanha, um prémio atribuído pela Fundação AIS. Sim, Paulo. Portanto, a Fundação AIS em Espanha entregou então no início de outubro, em Madrid, o Prémio Liberdade Religiosa 2023 aos seminaristas Stefan Ramos e Pius Tabat, que sobreviveram então a um dramático sequestro em Kaduna, na Nigéria, no início de 2020. Um sequestro que terminaria de forma dramática com o assassinato de Michael Gnadi, o mais jovem do grupo, com apenas 18 anos de idade. Bom, Paulo, no total foram raptados 4 seminaristas, o Stefan Ramos e o Pius Tabat, e Michael Gnadi e ainda um outro companheiro, Peter Umenukor. Mas o estado débil de saúde deste último seminarista era tão mau que, de facto, valeu-lhe a libertação precoce. Mas Amos, Tabat e Gnadi ficariam reféns dos sequestradores e passariam por momentos muito duros. Sim, foram mesmo muito duros, Paulo. Portanto, estes 3 jovens foram chicoteados enquanto os obrigavam a telefonar à família a pedir para pagarem o resgate para a sua libertação. Portanto, foram dias terríveis que acabariam de forma dramática para Michael Gnadi, que acabaria por ser assassinado pelo líder do gangue. E agora, quase 4 anos depois, Canvai Pius Tabat e Stefan Amos foram homenageados em Espanha num evento que procura ser também um alerta para estas situações de falta de liberdade liberdade religiosa em muitos países do mundo. Canvai Tabat nunca mais irá esquecer, como é evidente, o que lhe aconteceu no dia 5 de janeiro de 2020. Nesse dia, muito frio, ele foi raptado juntamente com os 3 colegas. Eram todos seminaristas, estavam todos no seminário do Bom Pastor em Kaduna, na Nigéria. It was like every other day, except for the cold. Barely 10-15 minutes to our sleep, we heard a loud noise.
Opening the door, what we saw was a gun to his head, and we were told to come outside. I was like, wow. So we are being kidnapped. My experience at the kidnappers then, it's not something anyone would wish for his enemy. While we wake up, we're being flogged. They'll call us to come and call our parents and tell them to bring money. You are making the call, they are flogging you mercilessly. Though I think God was there, I know He was really there with us. And then Michael tries to talk to this Muslim brother about the two faiths. Before the Muslim brother was released, Michael taught him how to pray the Our Father. Either they overheard or they were told. Either way, it must have been the cause of his death. The blood of the martyr is the seed of the church. This church, I will not die. The more they kill, the more it will grow. So we should live without fear and be faithful to our Christian calling. The Martyrs Adoration Center in the Diocese of Sokoto will help bring to minds of Christians who have died for this faith. Foi Kanwai Tabata a recordar o rapto e o medo que viveu quando foi levado, quando foi sequestrado em janeiro de 2020 do seminário do Bom Pastor em Kaduna. Foi há 3 anos. Infelizmente, os raptos, as ameaças continuam a fazer parte do dia-a-dia dos cristãos da Nigéria. Ainda este ano, no dia 7 de setembro, uma paróquia foi atacada por homens armados. Foi na diocese de Kafanchan. Os atacantes queriam raptar o padre, mas tudo correu mal e, não conseguindo entrar na reitoria da paróquia de São Rafael, os atacantes resolveram então deitar fogo ao edifício. Todos os que lá estavam conseguiram fugir, todos menos Naaman Danlami, um jovem seminarista de 27 anos de idade. Ele morreu carbonizado. Na Nigéria, ser padre, ser seminarista, ser religioso significa arriscar a vida todos os dias. Vamos agora conhecer Alewa Richard Luca. Ele é seminarista e diz que não tem medo. Apesar de tudo, apesar de todas estas notícias que nós estamos a dizer, que se passam na Nigéria, o Alewa Richard Luca tem apenas um sonho: servir a igreja, servindo os mais pobres e necessitados. I am Alewa Richard Luka, a seminarian from the Diocese of Panshin in Nigeria. People are dying every day. We have families that in a day they eat only once. Hunger has affected their spirituality to the point that praying to God now is a waste of time. You see, that's why you want to serve these people. I want to be someone that will help in bring them back to the church. I was always happy whenever I see a priest. When I look at them in that white cloth, I'll say, wow, these people are like angels. I want to be like them someday. I want to serve the people with everything that
that God has given me. I want to establish a relationship that is solid with God. I want to focus on being a good priest, a priest that will serve God with everything in me. Já na reta final do programa de hoje, temos de centrar então a nossa atenção na grande jornada de oração do terço com as crianças que a Fundação AIS está a organizar a nível internacional e que vai decorrer, como já vem sendo o hábito, no dia 18 de outubro. E hoje, Catarina, temos uma grande novidade. Dom António Marto já anunciou que vai estar connosco na Capelinha das Aparições. É verdade, Paulo. É de facto uma grande notícia. Sabemos que o cardeal Dom António Marto, à semelhança, aliás, do que aconteceu no ano passado, irá estar connosco e irá presidir a oração do terço na Capelinha das Aparições. Será no terço das 18h30. Já o dissemos aqui na semana passada, mas importa sublinhar este ponto. Esta jornada de oração, 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz, que é uma organização internacional da Fundação AIS, tem o seu centro espiritual, digamos assim, aqui em Portugal. Sim, Paulo, aqui em Portugal, a Capelinha das Aparições, onde Nossa Senhora apareceu a 3 crianças pedindo exatamente a oração do terço pela paz. Portanto, de facto, Fátima é sem dúvida o coração desta grande iniciativa, desta grande jornada internacional de oração pela paz, organizada pela Fundação AIS. Faltam já poucos dias para 18 de outubro. Como é que está, Catarina, a mobilização das pessoas, das comunidades, das paróquias para este grande evento? Bom, Paulo, estamos a trabalhar afincadamente para juntar o maior número de pessoas, de jovens, crianças, adultos, a esta iniciativa. Mas nada será possível sem a ajuda de todos nós, sem a ajuda inclusive dos nossos telespectadores, e por isso deixo aqui este desafio a quem nos está a ver neste momento, para nos contactar através do nosso telefone ou da página de internet que está neste momento a passar em rodapé, e dizer que se querem juntar a nós e podermos falar para ver se há algum material que possamos ajudar para organizar na vossa paróquia, no vosso movimento, no vosso grupo de oração, junto dos vossos familiares e amigos. Portanto, queremos de facto juntar o maior número de pessoas nesta grande iniciativa de oração pela paz no mundo. Obrigado, Catarina. 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz. Esta é a proposta da Fundação AIS para o dia 18 de outubro. No tempo em que a guerra voltou ao coração da Europa e a tantos e tantos países, como vimos aliás no programa de hoje, é importante rezar pelo fim das guerras, pelo fim dos conflitos, pelo fim da violência. É importante rezar pela paz e nós queremos fazê-lo com as crianças. Em todas as partes do mundo, nós, crianças, estamos unidas por um desejo comum. Cada uma de nós quer sentir-se amada, como irmãos e irmãs, parte de uma grande família. Queremos o fim das guerras e lutas em todo o mundo. Mãe Maria, queremos pedir-te a paz. Vamos rezar pela paz. No dia 18 de outubro, milhares de crianças em todo o mundo unir-se-ão rezando o terço pela paz. Participe nesta campanha mundial de oração da Fundação Pontifícia AIS. 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz e pela unidade. Para mais informações e material para descarregar, visite o nosso site fundacao-ais.pt. Vamos rezar o terço juntos. Queremos a paz. E assim, com esta grande convocatória de todos para a jornada de oração do terço com as crianças pela paz, já para o dia 18 de outubro, chegamos ao fim do programa de hoje. Recordo que todas as notícias, tudo aquilo que diz respeito à missão, ao trabalho e ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet em fundação-ais.pt. Lembro ainda que daqui a muito pouco tempo o nosso programa vai ter uma nova imagem, um novo grafismo, novas secções e, claro, esperamos mais qualidade. Estamos a trabalhar para isso e iremos passar a gravar Igreja no Mundo nos estúdios dos nossos amigos da TV Canção Nova em Fátima. E agora sim, com esta boa notícia, chegamos ao fim do nosso tempo, ao fim do programa de hoje.
Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, diretora da AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Já sabe, conto consigo, sempre aí desse lado, na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.